neste momento, Senhor, pedimos, Senhor, que só abençoe o teu servo, Pai. Tu já colocaste no coração dele, Senhor, aquilo que queres falar com nós nesta noite, Pai. Que o meu coração, o coração da tua igreja, Senhor, estará aberto, Senhor, a receber a tua palavra nessa noite, Senhor. Usa mais uma vez o teu servo, Senhor, para falar, Senhor, por cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Desde já por essa oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor, amém? Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá, né? Mais um momento estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Irmãos, segundo Crônicas, capítulo de número 20, então vamos fazer menção à palavra do Senhor. Glória a Deus. Analisamos a palavra do Senhor, aonde nós lemos aqui em segundo Crônicas que nos fala assim. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá, vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, e da Síria já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá, pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Amém? Por isso acertado. Aleluia, Senhor. Como é bom entender na palavra do Senhor quando Josafá, né? A gente fala de Josafá, não é Josafá. É Jeosafá, né? Aonde nós analisamos este homem, que é um homem o qual realmente era temente ao Senhor Deus. De forma que quando a pessoa teme o Senhor Deus, igual Jeosafá era, mesmo vindo contra ele, reinos para tomar o seu reino, para tomar sua paz, para vir e querer impor sobre ele, quando o homem é igual Jeosafá, o que ele tem? Ele tem visão, ele tem propósito. E entendemos que quando Jeosafá recebeu essa afronta que vinha contra ele, aqueles reinos que se levantaram contra ele para poder tomar tudo que o Senhor tinha agregado na vida dele. O que ele fez? Ele se prostrou e buscou ao Senhor. Né? Então, sabemos que quando nós passamos por provações ou por luta, qual é a nossa atitude para vencer os nossos inimigos? É buscar no Senhor a nossa vitória. A nossa vitória vem do Senhor. Jeosafá, reconhecendo em Deus toda a soberania, toda a graça que emana do céu, ele pôs a buscar. E aí ele obteve realmente do Senhor a direção. O que ele haveria de fazer? Ele poderia muito bem ir contra aquele reino, porém ele estava analisamos na palavra que quando mostra aqui, ele não estava tão favorável em número de soldados, ele era menor, né? Ele era menor do que aqueles outros reinos, porque não era só um reino, vieram contra ele 3 reinos, não é verdade? Como a palavra narra, vieram contra ele esses reinos para poder tomar ali. E aí entendemos que o propósito de Josafá foi buscar ao Senhor o socorro. E nós também buscamos do Senhor o nosso socorro. E o Senhor nos livra de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele que teme o Senhor, aleluia, recebe do Senhor a vitória. Porque se o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, agora diga a Israel, os inimigos já tinham nos engolido vivo. Mas do Senhor vem o nosso socorro. Quando o cristão ele percebe que ele precisa do socorro, qual é a sua posição? Eleva para onde, irmão? Para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Como Davi, ele disse, até que me ajudou o Senhor, Josafá também, ele entendia que até aquele momento, tudo que provém na vida dele foi dado pelo Senhor. E nós também não é diferente. Tudo que provém na nossa vida é o Senhor que está conosco. Glória a Deus. Irmãos, olha só,
analisando aqui na palavra do Senhor, Jeosafá, ele apregoou a atitude que o povo deveria fazer para que pudesse vencer os seus inimigos. E nós também, no Senhor, nós sabemos qual a atitude que nós temos que ter para vencer nossos inimigos. É dobrar diante do Senhor o nosso joelho, é vencer os nossos desafios, orando ao Senhor. Então, cada dia possamos manter orando, buscando no Senhor a nossa paz, a nossa vitória, o nosso socorro, vencer os nossos inimigos que se levantam contra nós, os reinos que se levantam contra nós. A Bíblia nos narra aqui que quando Jeosafá então colocou a buscar o Senhor com aquela congregação, apregou diante daquela congregação, qual era realmente a sua função. Nós analisamos aqui alguns pontos importantes. Quais são os pontos importantes? Jeosafá, ele não temeu, ele buscou ao Senhor. Como cristão, nós quando vemos alguém que se levantar contra nós, qual é a nossa atitude? É temer, ficar com medo? Não, é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Segundo momento, analisamos aqui, Jeosafá, ele sabia quais as armas que ele possuía. Qual era a arma que ele possuía? Oração e jejum. Propósito. Ele teve propósito. Hoje em dia é muito difícil nós analisarmos os cristãos, fazer um culto de ação de graça, porque o Senhor deu uma vitória. Porque, assim, antigamente, a gente via os irmãos não só, eu fiz um voto ao Senhor, eu fiz um voto ao Senhor, eu fiz um propósito. Hoje em dia, as pessoas não querem fazer compromisso, as pessoas querem o quê? Somente a vitória. Nós temos que entender que precisamos fazer voto diante do Senhor, propósito diante do Senhor, porque hoje em dia é muita alarido, é muito barulho e pouco propósito. E Jeosafá, ele não era um homem de barulho, ele era um homem de propósito. Ele não ficou realmente ali nas esquinas, fazendo agazarra, barulho. Ele fez o quê? Foi para o joelho, foi para a oração. Irmão, as pessoas diziam, aquele corinho, jejum e oração, qual é, irmão? Jejum e oração? Esqueceu, Até eu esqueci, mas irmão, olha só. Para nós recebermos a nossa vitória é com jejum e oração. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Lembrei, Então, jejum e oração para vencer a tribulação. Jejum e oração para vencer os reinos, os inimigos. Então o cristão, ele não luta gritando no meio, ele luta orando e buscando ao Senhor, e o Senhor te dá a vitória. Aleluia. Temos prova. Jeosafá, ele fez isso, irmão. Então ele botou o povo para fazer o quê? Jejum e oração depois que ele foi para a guerra. Ele não foi para a guerra simplesmente, vamos para a guerra amanhã, sem buscar o Senhor, não. Primeiro ele buscou o Senhor e depois que ele foi para a batalha. Depois que ele foi para a batalha. Porque realmente ele foi o quê? Primeiro ele foi fortalecer o Senhor. Ele foi se capacitar no Senhor. Ele foi buscar sabedoria no Senhor. E qual era a sabedoria dele? Irmão, vamos cantar, vamos adorar. Porque enquanto cantamos, enquanto adoramos, os inimigos caem por terra. Aí nós analisamos a Bíblia, que aquele jovem Geazi, quando ele estava ali com Eliseu, ele olhou para ali. Eliseu, tu não está vendo que está vindo contra nós um grande exército, não? E nós somos o que? Vamos ser devorados, vamos ser destruídos. Geazi estava olhando com os olhos carnais, e Eliseu pedia a Deus para que ele pudesse ter aquela mesma visão que ele tinha, que era o exército de anjos que estava com ele, e aí, irmão, Geazi, quando Eliseu orou, ele teve realmente a visão dele aberta, e ele pôde contemplar o exército de anjos que estava junto com Eliseu, com ele, e aí ele conseguiu vencer em nome de Jesus, aleluia. E nós também vamos vencer a partir do momento que nós entendemos que tem um exército de anjos que está conosco para nos fazer mais do que vencedor. Porque o próprio Jeosafá, ele ali observou, irmão, no versículo de número 15, disse ele, dai ouvido, disse ele, dai ouvido todo o Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse mesmo
nessa mesma pegada, como dizia o Thales, né? Nessa mesma pegada, nesse mesmo propósito, Jeosafá foi e ele obteve vitória. Ele obteve vitória. Quando nós analisamos aqui, irmãos, no versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo de número 18, né? Falou assim: e Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. E o versículo de número 20 vai dizer: pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto, e Tecoa, saindo eles, Josafá, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperarei. Então precisamos crer. A nossa convicção é importante. Crer que Deus está conosco, crer que vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. E para encerrar, eu quero deixar esse versículo de número aqui que vai concluir toda a palavra que nós estamos falando aqui nessa noite. Aqui o versículo, vamos ver a partir do versículo de número 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon e de Moabe, e no monte de Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Acabando ele com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Quando Judá chegou ao alto, que olha para o deserto, e olharam para a multidão, e vieram somente corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum tinha escapado. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam nele bens e cadáveres em abundância, assim como objeto precioso, e tomaram para si tanto que não puderam levar. Mas, pois-se 3 dias, saquearam o despojo, porque era muito. E aí, o que podemos entender aqui? Quando o povo cantaram, o próprio povo de Seir, o próprio povo ali, irmão, de Amon, se autodestruíram. E Josafá, quando chegou lá, estava tudo destruído, era corpos no chão. Além deles receber a vitória, ainda tiveram recompensa. Levaram algo de valores que nem puderam carregar. É isso que Deus faz. Deus prospera o seu povo contra os inimigos que se levantam contra eles. Além de nós vencermos, e ainda temos o quê? A experiência, temos ainda, aleluia, que contar o testemunho de como o Senhor nos fortalece, nos dá sabedoria, e ainda tem a experiência para contar para o próximo, né? Além de vencermos, ainda tem experiência para dizer: o Senhor é Deus na nossa vida e nos dá vitória. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar e agradecer ao Senhor nesta noite por essa oportunidade. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Soberano Deus, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Que a presença do Senhor esteja conosco, que o amor do Senhor alcance as nossas vidas, e que nós, como servos do Senhor, possamos estar cada dia lutando, buscando em Ti, porque sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que na peleja nós somos mais que vencedor, porque o Senhor é o nosso general, é a vitória, é o Senhor. Continue abençoando a cada um, abençoe a semana, e em nome de Jesus nós somos gratos a Ti para todos sempre. Amém e amém. O amor de Deus Pai e a graça e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.